Fala, meus irmãos, a paz do Senhor. Se esse vídeo chegou até você, queria te convidar a compartilhar, a curtir essa página, a se inscrever no canal no YouTube e acompanhar todo o conteúdo, e que esse conteúdo deste podcast, Liberta Podcast, te edifique em nome de Jesus. Deus te abençoe. A paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou o pastor Cláudio Floras. Nós estamos iniciando aqui pela primeira vez, o primeiro episódio, o Liberta Podcast. Não sei se você está vendo isso à noite, boa noite, de dia, bom dia, boa tarde, se você estiver assistindo à tarde. E você está entrando aqui numa transmissão de um podcast totalmente espontâneo, a serviço da obra, do reino e das coisas de Deus. É um prazer estar entrando aí nessa transmissão. E eu desejo que esse podcast edifique a sua vida em nome de Jesus, não é, Neemias? É isso aí. Gente, eu quero dar o bem-vindo, né? Eu sou o Neemias, estou aqui para agregar. Eu tenho certeza que Deus ele vai edificar a sua vida através desse podcast. O nosso convidado, tenho certeza que tem muito conteúdo para nos passar, né? E nos fazer viver uma vida ainda melhor dentro desse tema que a gente vai trazer aqui na mesa, tá bom? E hoje, nosso 01, nosso primeiro episódio, eu estou tendo um prazer de receber aqui um pai de família, um apacentador e um dos maiores conferencistas na área da finança que eu conheço de perto, de caminhar junto, que é o apóstolo Radamés. Com a palavra para se apresentar o nosso querido apóstolo. Glória a Deus. Olá, meu amigo, pastor Cláudio Floras, Neemias. Muito bom estar aqui. Para mim é um prazer e honra estar nesse podcast. Hoje, como primícia, tem tudo a ver, vamos falar de finanças, né? Amém. Então, para mim, é verdadeiramente uma alegria muito grande. Nós pastoreamos o pastor Cláudio por um período, nós temos uma amizade muito grande, e hoje Deus, ele está nos proporcionando esse tempo aqui, que eu tenho certeza que você que está aí do outro lado, vai ser um tempo de cura para as tuas finanças, vai ser um tempo de esclarecimento, né? Nós não estamos aqui com mimimi, não somos dessa geração, mas somos uma geração de palavra. Sarada. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Hoje nós vamos contar testemunhos nossos aqui, não dos outros, né, porque eu vivi, o pastor Cláudio viveu comigo no tempo que nós congregamos. Testemunho ocular. É verdade. Então, é isso aí, gente. Fica aqui com a gente, porque vai ser um tempo muito bom. Estou aqui para servir. Amém. Nós estávamos comentando antes, já feitas as apresentações, sobre experiências na área da finança, né? Apesar de essa ser uma área, eu acho, ainda pouca explorada por preconceitos, né? Mas a gente está diante de um grande conferencista e foi um homem que me libertou em várias áreas, né? Se eu pudesse falar a respeito da importância do que é o dinheiro na Bíblia, dessa barreira que se cria a respeito da prosperidade. Muito boa essa pergunta para iniciar, né? É o start desse podcast. Isso. Para que as pessoas possam entender que dinheiro é um assunto espiritual e talvez um dos mais espirituais. O que muito me deixava impaciente, vou usar essa palavra, é chegar numa livraria evangélica e eu ver uma sessão toda de libertação, uma área que se tramita, libertação espiritual. Eu ver uma área de família, muitos livros, eu ver tantos outros assuntos, mas quando eu olhava para finanças, eu achava um livro do Marco Gregório ou um outro, eram mínimos esses livros, isso papo de 20 e poucos anos atrás. E aí eu entendi que o povo não dava valor a isso, né? A um assunto que verdadeiramente tem uma importância muito grande. Eu tramito nessa área porque, talvez, né, você não saiba, mas eu sou um homem que vou fazer 34 anos de casado. Eu casei com a mesma mulher, a única boca que eu beijei. Eu tenho filhos, eu tenho netos, né? Então, o meu casamento, ele, com 14 anos de casado, ele acabou. Eu passei 44 dias separado da minha esposa por um motivo: a avareza. Então é muito bom falar sobre isso aqui, porque tem muita gente que está me escutando. Eu também falo muito para casais e família, e muitas vezes você acha que o casamento acabou por um adultério. Não. Acabou por um momento, um tempo, uma vida de avareza. Eu era esse homem avarento.
que a minha esposa, ela saía do bairro onde eu morava para o centro da cidade, dava para ir a pé, e eu não lhe dava R$2 para comprar uma água. E eu dizia, procura um bebedouro. Então, um dia ela olha para mim e diz, amor, tô indo embora. Eu falei, por que você está indo embora? Você não me ama? Ela, amo, mas não dá para conviver com essa avareza. Quem é mais antigo aqui, não é o caso de vocês dois, havia uma novela lá atrás que tinha o Nonô Correia. E eu era o Nonô Correia Gospel. Eu lembro. Você é velhinho então, hein? Tem 34. Olha aí. Eu já não peguei Deus. essa época, não. Então, Neemias, então esse cara era muito amarrado. Você sabia que a avareza é pleonexia? É uma doença. É uma doença. O amor exacerbado aos bens. E esse era eu. Eu era um homem que aparentemente demonstrava um casamento sadio, mas não era, porque eu investia no meu automóvel, mas eu não investia na minha esposa, que a família é o meu único patrimônio. Então, o meu casamento acaba por causa de avareza. E aí eu passo 44 dias separado e a gente só dá valor quando perde. E aí foi naquele momento que eu realmente me consertei financeiramente. E olha só, verdadeiramente onde abundou o pecado vai superabundar a graça de Deus, porque eu me torno um libertador financeiro. Você caminhou comigo, sabe que eu não tenho dificuldade em doar carro para a igreja. Exato. Já foram inúmeros, eu já doei inúmeros, dezenas, cheguei a quase 9 automóveis na minha vida ministerial, eu dei para a igreja. Até porque pastor que está me escutando aqui, quando a igreja está em reforma, quem sofre é o carro do pastor, que é o primeiro a se envolver, né? Então, o que aconteceu? Passei por esse problema do casamento devido à avareza e tive que entender que dinheiro é um assunto espiritual. Por quê? Se eu vou te dar dados aqui, né? O Novo Testamento ele tem 215, o Velho Testamento tem 215 versículos relacionados à fé, 218 relacionados à salvação e 2084 se tratando de finanças. As parábolas de Jesus, a maioria delas foi finanças. E por que nós fugimos disso? Não é? Porque o grande problema aí é o amor ao dinheiro, não é o dinheiro em si. O dinheiro é uma bênção, cara. Exato. Você já pensou? Se nós fôssemos fazer esse podcast de qualquer maneira numa praça, olha o que é que o dinheiro faz. É isso aí. Nos dá um ar-condicionado, nos traz um conforto, verdade. assim como é na igreja, né? Então, dinheiro é um assunto totalmente espiritual. Agora eu costumo dizer, faça do teu dinheiro o teu Deus e ele te atormentará como o demônio. Isso aí. Dinheiro, ele é um ótimo empregado e um péssimo patrão. Isso são máximas que são verdadeiras demais. Nós vivemos isso. Então, para a glória de Deus, foi destravado em mim, porque primeiro Deus faz em nós, para depois fazer através de nós. Exato. Porque é o tipo da coisa. Você pode até dizer que é espiritual sem ser. Você chega numa igreja, rodopia, fala em língua, etc. Você é um homem de Deus. Profeta. Profeta. Eis que vos digo. Eis que te falo. Agora, e como é que você diz que é próspero sem ser? Pô, não tem como. Porque prosperidade é vista. A sua conduta denuncia. Sim. E você é uma pessoa que caminhou comigo, sabe do meu início. Foram 4 cadeirinhas na garagem da minha casa. Isso. E eu dizia assim... eu Um vou litro de óleo, um pandeiro. Pronto, olha aí. Minha mobília, óleo, né? Pandeiro, eu era penteca mesmo. Zabumba. Não, aí você pula. Podcast aqui é financeiro. Então, irmão, aí você vai queimar meu filho. Então, é o que acontece. Lá nasceu a fonte e eu dizia assim, um dia nós vamos ter um estacionamento para 100 automóveis. Tinha um diácono, cara, que ria. Não é por isso que está escrito lá em Heresias 7:1. Resistir ao diácono e ele fugirá de nós. Por quê, cara? O cara... Rapaz, deixa eu te falar. Eu já estou alugando agora o 2º estacionamento. Nós estamos fechando essa semana agora um lugar para colocar mais 60 automóveis. Porque para 100 já encheu. A frente está tomada. Ah, não. A gente passa ali e a gente vê. Mas- Tem carro até na entrada, assim. Por quê? Vou bater na tecla. Prosperidade é vista. Só que essa prosperidade é uma prosperidade, não é para me beneficiar. Porque eu tinha uma empresa. Quando eu fui ser pastor, eu abri mão de uma empresa que me dava 20 salários mínimos de prolabore. Eu costumo dizer que o evangelho não é quando todas as portas estão fechadas. É quando todas estão abertas e você escolhe o evangelho. Tem que sacrificar aquilo ali, né, meu irmão? Eu abri mão de tudo. O senhor entende que a prosperidade é resultado de uma fé? Claro. Por quê? Primeiro que crente é uma coisa muito louca, que crê num Deus que não vê. Né? E você diz assim, traga a oferta. Cara, oferta é um nível de fé. Lucas 21, do 1 ao 4. A oferta da viúva próspera.
né? Que eu não digo que ela era pobre porque a mente dela era próspera. Exatamente. Então você vê que lá o que é que chama atenção? A Bíblia diz, vou até tocar em algo aqui que eu falei, eu não vou falar, mas tem que falar. Jesus, ele está de olho, Jesus viu. Sim. Então, tem igreja que esse momento de finanças, de oferta e dízimo, parece que é uma pausa do culto. Tipo assim, Jesus está no louvor, Jesus vai voltar na palavra, mas na oferta ele saiu. Então, eu faço até uma ratificação nisso daí. Eu, quando fui ser sua ovelha na fonte, eu falava para um amigo nosso, que é o Geis, falava, mano, que igreja estranha. Eu falei, por quê? Meu irmão, fala, vamos ofertar, todo mundo bate palma. Celebra. Todo mundo dá glória, todo mundo dá... Pra mim, eu acostumado num sistema tradicional, Sim. Na hora da oferta parecia um velório. Eu fui na fonte, pessoal fazendo festa. Então, pra mas a ofertar. ideia, o pastor Cláudio, a ideia era exatamente essa. É Eu dar tinha- valor a esse Eu momento. tinha essa mente travada com isso. Então, e essa mente travada vai travar meu bolso. Porque o Travada. problema nunca está no bolso, o problema está na mente, né? Então, quando eu passei a comemorar, e tem um detalhe, se hoje for alguém fazer um ofertório lá na igreja, cara, e não houver essa celebração, tanto é que quando o membro da fonte visita outra igreja, ele chega para mim e diz, rapaz, senti falta do momento do ofertório. Mas por que é uma celebração? Cara, porque a Bíblia diz que Deus nos dá força para adquirir riqueza. Não é pela minha intelectualidade, né? Duas bases que nós vamos falar hoje aqui, que é fidelidade e boa administração. Né? Porque tem muita gente, cara, achando que prosperar prosperidade. Tem gente que acha que é um kit, que jogam na nossa varanda de tanto orar e jejuar. Irmão, eu vou segurar um pouquinho aqui Se fosse, não para tinha... falar algo no final. Não, mas eu falo. Se fosse, não tinha pentecostal pobre. Então, verdade. Esses montes estão cheios. Então. É verdade. Como é que a galera... o que eu vejo é que, não é uma regra, né? Mas nesse âmbito que a gente tá falando, às vezes as pessoas se interessam muito em orar, muito em jejuar, muito em buscar e pouco em Chegou semear, aonde eu queria. sacrificar e administrar, né? Chegou aonde eu queria. Oração não é fator determinante de prosperidade. Então o senhor vai confirmar uma frase que eu falo. Ele já me viu falar provavelmente. A oração não resolve tudo. E aí, religioso pira. Isso aí. Vai dizer que você está endemoniado. Aham. Entendeu? Aquela frase, hora que melhora. Tem momentos, irmão, que é honra que melhora. É Isso verdade. aí. Posicionamento. Posicionamento. Por que eu não entendo isso, cara? Tem crente que tem dificuldade em devolver o dízimo. Até porque linguagem financeira, eu ensino isso, né? Dízimo se devolve, oferta se dá, voto se paga. Exato. É bíblico isso. Então, eu estou devolvendo porque não é meu. Eu tenho um filho de 28 anos. Hoje está prosperando, glória a Deus. Tem uma loja de roupas ali no Alcântara. Eu vi lá. Você viu, o Rian está rompendo. Sempre o Rian, ele semeou. Porque ele via, por exemplo, eu digo que existem 3 formas de ensinar. A primeira é exemplo, a segunda é exemplo e a terceira é exemplo. E eu, como pastor e libertador financeiro, se eu não der o exemplo. Exato. Então, essa questão de oração, isso é algo que nós temos que ter muito cuidado. Eu tenho que calcular a palavra aqui para não chocar. Então, eu queria que o senhor não calculasse. Eu queria chocar a galera. Então tá bom. Sabe por quê? Então tá bom. A gente vou falar. desenha um perfil de um homem totalmente desbloqueado nas Sim. 4 operadoras. Sim. O cara que entende o Sim. reino e abre mão do sistema. Mas o que eu vejo algumas pessoas pregando até hoje ainda é a cultura da miséria. Quanto mais miserável tu é, mais crente tu é, mais santo tu é, Verdade. mais poder tu tem. E um pastor desse gera um povo assim também. Mas eu fui assim. Então eu estou falando agora para pessoas que são assim. Exato. Alguns são assim. Mas ainda há tempo de você mudar, de você se libertar. Eu fui um cara tão religioso, gente. Assim que no dia que eu tirei a gravata, parece que eu estava desviado mesmo. Porque as pessoas começam a impor algumas regras, algumas situações. A questão financeira, né? Que é o nosso foco aqui. Eu fui fazer uma conferência de finanças em Balneário Camboriú. Quando cheguei lá na igreja, aí o porteiro, né, que tem um porteiro, o porteiro disse assim: você veio falar de dinheiro? Eu digo, lógico, é uma conferência de finanças, irmão. Então, aí ele, ô praga, eu queria que falasse de fé.
de salvação. Então, a cabeça de alguns ainda é assim, Sim, sabe? Então, cara, eu precisei me libertar. Essa é a grande sacada. Eu fui um homem que eu não vivia a prosperidade, porque eu achava que a prosperidade, ela vinha de uma oração que eu fazia no monte, certo? Aí eu vou falar o que eu disse que ia chocar e vai chocar. Se oração fosse fator determinante de prosperidade, as irmãs do círculo de oração eram milionárias. Exato. Ricas. Que ali ora. Porque elas oram. E glória a Deus por isso. Mas não é fator determinante de prosperidade. O que vai determinar a minha prosperidade é a minha fidelidade. Aí eu vou voltar na questão do dízimo. Como é que a gente tem dificuldade, gente, de dizimar? Você vai numa pizzaria, né? Porque crente depois de culto, pizza. Aí ele vai na pizzaria, quando chega lá, deu R$100. Aí ele pega, tá lá, 110. Por quê? Porque tem 10% do garçom. Exato. E esse cara, ele sem dificuldade, ele vai lá, paga, não, passa o cartão aí, ele paga e dá os 10% pro garçom. Ainda mais se o garçom for simpático, né? Dá mais. Dá até uma gorjeta depois dos 10, ou seja, ele dizime a oferta na pizzaria. E eu tenho E observado. por que na igreja ele não faz isso? Por que na igreja ele quer diminuir? Gente, antes, sem querer te cortar, já te cortando, à vontade. 9% não é dízimo e 11% também não. Dízimo é 10, cara. É o que a Bíblia diz que é. Ou menos ou mais e vira oferta, sabe? Então as pessoas Cara, uma vez eu falei na igreja, eu falei assim, eu cheguei no início, quando eu queria implantar essa cultura bíblica, eu dizia assim, quem aqui vai dizimar 10 mil por mês? Só um levantou. Só um levantou, que hoje está dizimando esse valor. Está comigo há muitos anos. Esse cara, ele entendeu. Porque a pessoa, caramba, eu vou dar 10 mil. Gente, o cara está desempregado e ele não tem a coragem de levantar por fé e dizer, eu vou dizimar 10. Porque quem dizima 10 ganha 100. E é isso que ele não entende, mano. Cara, se eu vou ter isso 10 aí. para dar, então eu vou ter 100. É por isso, Cláudio e Neemias, que Deus não vai prosperar todo mundo, brother. É verdade. É verdade. E é aqui aonde pega o negócio. Quando eu abri a minha mente, cara, a prosperidade veio. Porque Deus não está escondendo nada de mim. Deus está escondendo para mim. Para minha vida. Deus escondeu, né, os tesouros escondidos, as riquezas encobertas. Isaías 45 Isaías fala 45. isso. Tava, poxa, cara, eu não usufruí isso. Eu sou crente há 28 anos. A idade do meu filho mais velho. Eu tenho desfrutado da prosperidade nos últimos 7 anos. 21 eu perdi 3 ciclos. Porque 7 na Bíblia é um ciclo, não é um número. Então Exato. eu perdi, né, o tempo de fartura e o tempo de escassez. Agora que o senhor está desfrutando de uma verdade que já era sua por direito, né? Então, nós só desfrutamos daquilo que entendemos. Exato. Eu não entendia isso. Pior, eu criticava. O conhecimento liberta, né? Mas, o senhor acha, por exemplo, um pastor que hoje tem dificuldade de falar de finanças e tem essa cultura, quanto mais pobre eu for... Porque eu conheço pastores, principalmente em igrejas tradicionais, não quero citar a instituição, Sim. que eles têm altos salários, Sim. mas o cara não tem coragem de comprar um carro bom, porque ele tem medo do que o povo vai falar. Eu acredito que o ensinamento que ele deu fez ele ficar refém da própria teologia que ele pregou. Ele fez a miséria entrar na cabeça do povo. Então, se eu trocar de carro, o povo muda de igreja. Porque o povo gosta da igreja humilde. Eu já vi gente que saiu da igreja porque trocou as cadeiras, botou cadeira acolchoada. Brother, se eu te contar aqui, teve um casal que chegou pra mim e disse assim, eu gostava da igreja no início, quando era pobre. A igreja ficou rica. A igreja botou ar-condicionado. Eu falei, eu tô no Rio, não tô no Alasca. A igreja botou luxo de 5 mil. A igreja... E aí eu vou procurar uma igreja pobre. Gente... Pelo amor de Deus, que loucura é essa? Meu dinheiro pagando coisa cara na Que igreja. loucura é essa, gente? Agora eu vou te falar, é essa galera que deve a cantina de igreja e não paga. É verdade. Eu sou testemunha que o senhor deu a anistia. Isso, Márcio! Falou no culto assim, ó. Não, eu cheguei azedo. Tá devendo a cantina, tá perdoado. O nego falou em línguas, brother. A partir de hoje, não vende mais fiado. Eu rasguei o caderno. Só que eu tava ensinando pra eles... para não comprar fiado. Por quê? Porque eu sou um homem que nos últimos 7 anos eu não compro no cartão de crédito. Isso. Eu não uso cheque especial.
eu uso. Meu irmão, se tem, eu vou comprar. Se não tem, eu não vou comprar. Sabe por quê? A pessoa diz assim, não, eu tô nessa vida porque eu não ganho bem. Brother, seja fiel no pouco, sobre o muito ele vai te colocar. Porque se eu vivi com um salário mínimo, aliás, eu vivi com menos. Eu era zelador de uma drogaria quando eu casei, que eu ganhava meio salário mínimo. E eu não era crente. Porque eu aceitei Jesus 5 anos depois que eu me casei. Minha esposa crente. E uma mulher chegou, essa aqui, a irmã do Coque, ela entrou, deu um tapão no balcão da drogaria, apontou para mim e disse assim, moço, um dia, Deus vai fazer você dono de um lugar como esse. E depois ele vai pedir esse Isaac. Eu cheguei em casa e falei, amor, eu não sei quem é Isaac, um tal de Isaac, não sei se é parente dela. E ela ria, minha esposa, eu nunca tinha lido a Bíblia. E ela me explicou aquilo. E o que aconteceu? Passaram-se muitos anos, quando Deus me deu uma drogaria. Eu fui dono da drogaria Boa Saúde, ali de Manilha. Hoje é do meu cunhado, né? Então, quando Deus me deu aquilo ali, 9 meses depois, me veio uma proposta para pastorear uma igreja no bairro de Santa Luzia. Uma igreja com 16 crentes, aonde eu congregava e que eu dizimava 2 salários mínimos. E quando me veio a proposta, o pastor falou, só posso te pagar 1,5 salário. Cheguei para minha esposa e falei, amor, topa? Ela disse, amor, topo. Eu estou com você. Se Deus falou com você, então nós precisamos abrir mão, irmãos, porque isso é fase. Eu abri mão de jantar fora, eu abri mão de comprar roupa. Eu passei 3 anos sem comprar roupa. Eu sacrifiquei, só que ninguém quer sacrificar. Porque tem que ter renúncia, brother. Por que que hoje glória a Deus, eu já viajei para vários países. Eu estou indo agora em abril lançar meu livro nos Estados Unidos e Canadá. Olha aí. O livro Espelhos da Honra. Mas por quê? Porque lá atrás, irmão, eu abri mão de muita coisa. E quando você falou essa questão do pastor que compra o carro, aliás, nem compra porque senão o povo vai ver. Primeiro, eu tenho 3 fontes de renda. É uma dica para você, procure outra fonte de renda, pastor. Não fique morrendo por causa de um salário de igreja. Pois é. Por quê? Eu tenho o mesmo salário, irmão, desde que a fonte nasceu. Por quê? Porque eu botei pastores auxiliares, eu tenho secretária que recebe, tesoureira que recebe, que eu vejo muito pastor também que ele recebe só. Não, não é assim. A gente reparte a fatia do bolo. Ele recebe e todo o resto trabalha pro amor, né? Aí é brabo, né? Aí não é assim. Então, quando eu estava quebrado, que inaugurou o piscinão de São Gonçalo, eu postei uma foto do Orkut, disseram, olha lá, piscinão de São Gonçalo, e tá quebrado, não sei o quê. Depois, cara, passa anos, eu tô em Paris, tô na Torre Eiffel com minha esposa, postei, disseram, aí, ostentando, tá roubando. Então, meu irmão, é o seguinte, vão falar mal de você, estando mal ou ruim. Então, brother, você tá me olhando, esteja bem. Isaías 1,19, se quiseres obedecer, comereis o melhor dessa terra. Jesus falou para os fariseus, né? João Batista não comeu nem bebeu no meio de vocês, vocês chamaram ele de bêbado e beberrão. Agora eu como e vocês... O povo não adianta. O que você fizer, você vai ser criticado. Então esteja bem. Verdade. Esteja bem. Até porque, gente, eu estava lendo agora, né? Eu falei para você, eu vou pegar o texto bíblico aqui, ó. Salmos de número 118, agora pela manhã. Deus me deu uma palavra tão tremenda para compartilhar, interessante que nós até falamos antes aqui, né? O que é que nós vamos falar? Não, irmão, aqui não tem nada combinado, não. Aqui é pelo Espírito, é espontâneo. E por isso que é bom. Ó, hoje pela manhã Deus me deu uma palavra em Salmos de número 118, verso de número 25. Olha o que é que diz. O salmista vai falando aqui... algumas coisas, né? Render-te-ei graças porque me acudiste, foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Olha só, ele está falando de um assunto totalmente espiritual. Ele está falando de salvação. Aí no verso 24 ele diz, ó, este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor. Nós te pedimos, ó Senhor, concede-nos prosperidade. Como que não é um assunto espiritual? Sim. Que ele diz aqui, ó, regozijemo-nos e alegremos. Irmão, como é que tu vai se alegrar quebrado? É verdade. Sabe, a gente romantiza a pobreza. Mano. A gente diz o seguinte, não, irmão, Deus está no controle. Não está não, brother. Nem tudo Deus está no controle. Por exemplo, Deus não está no controle da vida de infiéis. Deus não está no controle da vida de não dizimista. Como que eu vou dizer que Deus está no controle se Deus não está? É o meu braço, é a minha força. Agora, quando Deus está no controle, é assim.
Anos atrás eu vou para uma conferência de finanças e foi a primeira que eu ministrei. Cláudio Floras aqui, pastor Cláudio, estava comigo. E aí eu trouxe uma palavra e eu ofertei tudo que tinha, ainda dei um relógio. E o Cláudio comigo também ofertou tudo que tinha. Quando nós fomos embora, eu vi que o carro estava com pouco combustível. Parei no posto de gasolina. Abasteci o carro, comecei. O frentista atribulado também, que era para botar só na época R$20. Completou. O cara encheu o tanque, brother. Só que aquele negócio demorando e a gente batendo papo. E eu falei, tô sem grana. Ele perguntou se eu tinha dinheiro. Eu falei, se o senhor não tem. Eu digo, agora, irmão, se fosse um restaurante, a gente ia lavar prato. Caramba. Agora aqui nós estamos fritos. O que é que vai acontecer? Irmão, mas deixa eu te falar. Deus é socorro bem presente na hora da angústia de fiéis. Porque para um carro preto, com o Elton e a Bruna, que são hoje cabeleireiros famosos, o Elton Tavares Coifé lá no Meia, que até hoje faz o cabelo da minha esposa, 0800, desde esse dia, ele parou e a esposa disse, Deus falou comigo para seguir vocês e encher o tanque. Uau. E agora, gente? Agora deixa eu falar, essa conferência foi uma das que é mais... Por que que acontece? Quando eu virei... Foi a primeira. Eu ouvi o senhor em outras, mas essa me chocou. Por quê? Eu vim de uma realidade totalmente diferente. Miserinha, vai pra igreja, as moedinhas da oferta, leva. Quando eu fui lá, eu comecei a dar tudo que eu tinha. Falei, meu irmão, altar, tem que resetar e aprender de novo. Então, naquele dia eu também dei tudo que eu tinha, mas eu vi com os meus olhos algo absurdo pra mim na época. Eu vi no culto alguém dar a chave de um Space Fox. O senhor lembra disso, né? 2 anos de uso o carro tinha. Um Space Fox naquela época, carrão, meu irmão. E ele pegou a chave, é meu, deu na mão do pastor e falou, vende e termina a obra. Você lembra disso? Sim. Eu falei, não acredito que esse cara... Lá em Vigário Geral. Eu falei, não acredito. Eu não Então, acredito. e interessante que naquela época eu tinha acabado de comprar um carro e eu tinha um parcelamento de 48 pela frente, eu tinha pago a primeira. Então naquela mesma hora vem uma crise entre a fé e a razão. Vende o Space, abate o valor. Isso, aí. isso é a razão. Isso aí. Mas a fé está dizendo assim, ó, dá esse carro, porque tudo que o homem plantar certamente colherá. Na verdade, Deus estava querendo me dar um carro melhor. Sim. E Deus só ia me dar um carro melhor se eu desse aquele carro que era seminovo. E eu plantei aquele carro. Irmãos, eu já ganhei ônibus, eu já ganhei Kombi. Para a glória de Deus, eu tenho 3 bons automóveis na garagem. Isso é porque eu plantei lá atrás. E a revolta era essa, porque tinha acabado de dar o Space Fox, a gente foi abastecer, não tinha dinheiro para abastecer. Eu falei, não bate, a conta Tá não vendo bate. aí como não fecha? A conta não Por bate. quê? Porque nós somos imediatistas. No fundo, a gente está querendo que o negócio seja a curto prazo e tem coisas que Deus trabalha a curto, a médio e a longo prazo. Verdade. O que eu digo sempre, no final tudo dá certo. Se não deu ainda é porque não chegou o final. Isso aí. Se a sua vida financeira estiver, meu irmão, na mão de Pastor Cláudio e Neemias, eu tenho testemunho para contar aqui durante, eu creio que 6 horas seguidas, de coisas que eu vivi, sabe, sobrenaturais na vida financeira, até porque eu entendo que eu só vou levar no meu caixão tudo aquilo que eu doei durante a minha vida, ou seja, nada. Então eu não tenho apego nenhum. Nós temos hoje uma igreja estruturada, eu moro num bom condomínio, eu tiro férias 2 vezes no ano, eu como e me visto com o melhor dessa terra. Só que é o seguinte, a pessoa diz assim, olha só, Radamés ficou bem do dia para a noite. O dia para a noite levou 28 anos, brother. Muito tempo, Porque todo faixa branca, todo faixa preta foi faixa branca um dia. Exato. Verdade. As pessoas veem as nossas colheitas, mas não veem as nossas sementes, cara. Esse é o grande problema. Quantas coisas você plantou, Neemias? Quantas coisas você plantou? Quer ver um testemunho engraçado? Eu estou fazendo uma conferência de finanças no bairro do Coelho, aqui em São Gonçalo. E aí, vem uma senhora no final, no 3º dia, e entra com um carrinho de mão com uma geladeira. Essas geladeiras que a Enel dava, aquela fininha, baratinha. Sim. E ela entra com aquela geladeira. E aí, o pastor da igreja me olha, eu olho para ele, tipo, sem entender nada. Aí ela vem e diz assim, olha, eu sei que essa igreja abriu tem 3 meses, não tem uma geladeira, e o apóstolo está ministrando, e ele está dizendo que para a gente dar aquilo que Deus colocou no nosso coração. E Deus colocou no meu coração dar a minha geladeira. Todo mundo riu, ela dando um testemunho. E ela doa a geladeira, pastor coloca a geladeira na cantina,
Passam-se 3 dias, o pastor me liga. Ele diz assim, Radamés, rapaz, estou com um problema sério. Eu falei, qual é o problema? Ele falou, rapaz, o marido daquela mulher veio me procurar, querendo saber quem foi que obrigou ela a dar a geladeira. Eu falei, pastor, deixa eu te falar um negócio, a ovelha é tua, não é minha. Pra começar. Chupa essa manga A aí. geladeira não veio pra cá, É, não tá veio aí. é contigo. Ele, Radamés, eu digo, não, meu, fica em paz, Deus está no negócio. Desliguei o telefone. Isso era dia 18 de dezembro. Eu nunca vou esquecer desse testemunho. No dia 23, havia uma confraternização na empresa que o marido dela trabalhava. E o marido dela era Serviços Gerais. E o melhor prêmio era uma geladeira daquelas que abre... Aquelas Duas portas, airbag, ABS, vidro elétrico, trava elétrico. Gelo, pote com gelo pra Um fora. negócio sobrenatural. Quem ganha a geladeira? O marido dela. Olha aí. O marido dela chega em casa e para dizer para ela, porque ele esculhambou ela, e me esculhambou o pastor, falou mal de todo mundo. Agora esse cara, porque assim, gente, pô, chutar o balde é fácil, difícil é ir lá pegar o balde que você chutou. Verdade. Aí ele chega para ela e fala, meu amor, eu não sei se foi Deus. Olha, o cara já começa assim. Eu não sei se foi Deus, Sabe. mas eu ganhei uma geladeira. Ela começou a chorar. Aham. E disse, você tanto me humilhou, agora você vai lá na igreja e vai contar pro pastor. Esse cara tá desviado há 24 anos, brother. Caramba. Esse cara tá desviado há 24 anos. Isso me emociona. Isso mexe muito comigo. Porque através de uma oferta que essa mulher deu, trouxe o marido desviado há 24 anos. Não foi oração, foi um sacrifício. Esse cara hoje é diácono dessa igreja. Esse cara encontra comigo no Alcântara, me chama de pai. Você é o meu pai. Sabe quem é ele hoje, 7 anos depois? O gerente geral da empresa. Olha aí. Como é que esse cara teve uma experiência com Deus através de um sacrifício? Através de uma oferta de sacrifício, né, cara? Então, irmãos, isso me emociona. Porque quando eu faço conferência de finanças, tem muito batismo no Espírito Santo, brother. Exato. Tem cura, tem milagre. Outra coisa. Vai perguntar? Eu ia até Enquanto isso, eu bebo perguntar, água aqui. eu ia até perguntar pro senhor, né? Como que o senhor entende, né, que uma vida fracassada é um resultado de uma vida espiritual escassa, né? Uma vida espiritual fraca. Como que uma vida espiritual ela pode influenciar nas suas finanças, né? Bem, a gente vai partir de um princípio. Um dia eu estou vindo de Brasília e eu encontro vou poupar o nome dele aqui, um ator famoso, muito rico, ele tem muitas empresas também, e ele deu em cima da minha esposa. Achou que ela estava só, né? E aí eu cheguei por trás, e eu, com raiva, naquele momento subiu, deu um ciúme, e aí eu bati no ombro dele, acabou que nós abrimos um diálogo. E aí eu estava com um livro, Deus mandou eu dar o livro para ele, e era um livro de finanças, do pastor Marco Gregório. Eu dei o livro para ele, ele pegou o livro e falou, eu entendo tudo isso aqui. Eu falei, você é crente? Ele falou, não sou crente não, eu sou tal, falou a religião dele. Mas uma coisa eu aprendi, minha mãe lavava roupa no riacho e meu pai era pedreiro e zelador da Assembleia de Deus no interior. E minha mãe e meu pai eram dizimistas. E eu sempre fui dizimista. E eu sou dizimista. Tudo que eu pego, eu dizimo. E é por isso que eu tenho o que eu tenho. Eu tenho o que eu tenho graças a Deus. Então deixa eu te dizer algo. Não está restrito, irmãos, ao crente essa prosperidade. Porque é a lei do retorno. Tudo que o homem plantar, certamente colherá. Fora Deuteronômio 28 diz, se ouvirdes e obedecerdes, mas ele não determina aquilo para certos ouvidos, né? É por ouvido que ouvir. Exato. Agora, se você é um cristão, você é um adendo. Você tem um fator a mais para isso. Por quê? Porque esse seu dinheiro também, ele não vai ser gasto em prostituição, não é o caso do rapaz, ele pode até escutar esse podcast, chegar até ele, mas não é o caso. Mas, até porque, eu já vou profetizar, esse podcast vai arrebentar. Isso aqui é a primícia, mas isso aqui vai tomar uma proporção muito grande. E começando porque em tem grande seriedade aqui. Começando em grande estilo. Cara, A eu sou figura do o apóstolo. menor da casa. Tá? Apóstolo, deixa eu te fazer uma pergunta. É bom porque senão eu não paro. É porque esse assunto... Eu acho... Não, aqui a gente tá tranquilo. Eu acho assim... Na verdade eu não acho, eu quero lhe perguntar.
você está falando sobre dinheiro e ser um assunto espiritual, né? E Deus se manifestar, a dar colheitas a quem, ou reagir a colheitas com quem age através de sementes. Sim. Vamos ver se eu coloquei bem. Sim. E dinheiro é um assunto tão espiritual que eu já vi em suas conferências manifestações de sinais, coisas que não dá para explicar. Marcos 16 fala a respeito dos sinais que seguiriam os que creem, que são os mais tradicionais, é o que eu transito no meio, né? Eu expulso demônio, eu vou orar por cura, é a minha área, mas eu vi acontecer com o Senhor o que Mateus 21 diz: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e coisas maiores. Eu nunca vi no ministério de Jesus, pode ter acontecido, acredito que, conforme o Evangelho diz, nem todos os atos foram relatados, mas eu presenciei nenhuma, nem duas, mas várias vezes, no último dia de conferência de finanças, cair pó de ouro na igreja. Eu queria deixar isso claro, porque eu falo isso. Eu tava pedindo a Deus que você não tocasse nesse assunto. Não, mas eu tô... Meu irmão, sabe por quê ô apóstolo, eu falo isso para as pessoas e elas não acreditam. Elas não acreditam. Como eu também não acreditava a princípio. Como eu também não acreditava. Meu irmão, eu nunca, dentro de uma instituição tradicional, terno e gravata, se você fosse sem terno e gravata, você não tocava, eu tocava na época. Aquele culto que dá oportunidade para 10 conjuntos. E depois 10 minutos para a palavra. 20 irmãos, e a palavra, 9 horas tem que acabar o culto. O Espírito Santo não tem liberdade para interromper. E não tem palavra de oferta, que na maioria das vezes passa um obreiro correndo com aquela salva, parece uma vara de pescar, não e criticando, mas... Quando ele passa perto de você, você vê que aquilo ali tá cheio de moeda. E o pessoal de olho fechado, numa santidade. Esse momento de oferta lá na igreja é proibido fechar olho. Pô. Eu não via, e rapaz, eu fui numa conferência, do nada, aquele mistério. Meu irmão, porque é debaixo de poder. Não tô falando de um negócio, meu irmão, todo mundo sentadinho, bloquinho. Tem isso, mas eu vou dizer aonde nasceu. Na igreja. Eu vou dizer aonde nasceu. E o pó de ouro caindo. Aí tu vê pó de ouro na cara de um, pó de ouro. Eu falei, mano, não é possível. Aqui, eu falei, não acredito. Aí foi lá. Porque a gente fala, não, ele criou uma estrutura na igreja dele que aperta o botão, joga purpurina. Meu irmão, não é. Isso é desenho animado, isso é um mundo fantástico. Não é. Tá indo muito além. Maio de 2006. Apóstolo Ricardo Ribeiro, que era daquele site Atos 2, né? O apóstolo Ricardo, ele está ministrando uma conferência de finanças, até porque eu não sabia falar, eu tinha que trazer alguém que soubesse. Porque às vezes é isso, você vai falar, por exemplo, até bom porque Deus não dá tudo a uma pessoa, se esse cara vai ficar soberbo. Se eu for falar de libertação espiritual, vou chamar você, vou chamar o Miqués, vou chamar... Não, aí o senhor tá me botar na prateleira do Miqués. Não, o Miqués é top demais. Então o que acontece? Eu chamo o Ricardo para ministrar. O Ricardo está ministrando e de repente... um presbítero da igreja, que você conhece, estávamos falando nele agora, inclusive, há pouco tempo, ele levanta e diz assim, Deus falou comigo que hoje vai cair pó de ouro aqui. Sim, o apóstolo Ricardo, ele diz o seguinte, se vai cair eu vou esperar. Porque o Ricardo também duvidava, como eu também. Mas ele então ficamos... Deixa claro, ele falou isso na hora do culto ali. Não, durante, todo mundo ali. Ficamos 2 incrédulos sentados no altar, esperando cair. Nesse tempo, a tia Gabi, que era minha líder de Rede Kids há 14 anos atrás, e ainda é a tia Gabi. Tia Gabi, ela vem de lá de dentro com as crianças do berçário, dizendo, não sei o que é que está acontecendo. A testa das crianças está tomada de brilhantina, de purpurina. Começou nas crianças, né? Começou nas crianças para quebrar a cara da gente. Caramba. Aí, o apóstolo Ricardo Ribeiro, eu já conversamos sobre isso, ele disse assim, Deus está me dando um número aqui, número 7. E eu falei, 7 é o quê? Ele falou, não sei. Deus falou para mim 7. Ele me falou no ouvido. Entrou uma empresária que ia passando de carro. Deus mandou ela entrar na igreja. Isso, gente, eu estou falando de 2005. Tá? Eu estou falando de muito tempo atrás. Sim. Então, essa empresária entra e ela é tomada de pó de ouro no peito. E ela tira a bolsa e preenche 7 cheques de R$1.000. Que hoje, irmão, seria talvez 7 de 5 mil. Isso aí. E nós estávamos começando a obra, a gente não tinha dinheiro para nada. Nós tínhamos um banheiro só, que é para homem e mulher. Nem tinha banheiro masculino e feminino, porque a gente não tinha condição de fazer. E naquele dia, irmãos, começou
algo novo na nossa vida financeira. Na vida de todos que acreditaram. Sim. E aí eu fui chamado de charlatão, porque isso começou a acontecer várias vezes. Teve um dia que eu ministrei e todas as cadeiras da fileira estavam tomadas. Uhum. Né? Não tínhamos Instagram na época, as redes sociais não era como é hoje. Então, Não. entendeu? Não. Seria até isso aí se cai num Instagram desse aí. Hoje tem, vários, não vou citar o É, nome, né? Mas é. os caras iam pegar isso daí, Então, meu irmão. Sim. Então o que aconteceu? Aí isso aí chamou a atenção de algumas pessoas. Aí veio um cara de outro estado e disse assim: Radamés, na verdade, eu convidei ele para ministrar num aniversário da igreja. Ele falou: não, vamos unir o útil ao agradável. Eu já queria vir aqui para saber como é que esse negócio cair pó de ouro aí, que eu não acredito. E aí não acontece. Eu faço o momento do ofertório, não acontece. Beleza, tudo bem, estou em Deus, estou tranquilo. E na hora da bênção apostólica, ele diz: antes da bênção de me despedir aqui, faz uma oração por mim. Quando ele dobra o joelho, Deus mandou eu pegar o meu terno e dar para ele. Nós tínhamos o mesmo corpo. Eu peguei o meu terno e coloquei o terno nele. Quando eu boto a mão para orar, começa a cair sobre o terno. E aí, ele no final do culto, acaba o culto, eu dou a bênção, ele tira o terno e o terno está tomado. Ele liga para o irmão, lá no outro estado, e diz para o irmão: mano, não é que acontece. E aí, tá no Viva Voz de todo lado, o mano começa a chorar. O bispo Márcio, lá do outro lado, começa a chorar. Quando começa a chorar, ele diz: mano, o meu iPhone aqui tá tomado de pó de ouro. Que loucura é essa? Então, irmãos, isso aqui é para quem crê. Verdade. Se tu não crê, eu não posso fazer nada. Verdade. Agora, tem mais ou menos papo de uns 3 anos que isso não acontece. Pode acontecer no culto amanhã. Exato. Você tá entendendo? Então, outra coisa que eu disse. Mano, primeiro, imagina você tá num culto, o cara falando na hora da oferta, cair pó de ouro na igreja. Cara. Fala aí, qual a tua reação? Você já viu isso acontecer? Não? Pô, eu nunca vi isso acontecer, né? Mas acho que a minha reação... Eu não fica- ficar sem... Na verdade, não ia ter uma Impactado. reação. Isso aí. Semana que vem eu volto com a cara. Isso. Eu ia sair pulando de alegria, crendo que Deus vai fazer algo próspero na minha vida, né? Agora, o que eu quero pontuar? A respeito de todos os sinais, porque os sinais seguem aqueles que creem, vamos lá. E eu incluo esse aí também, porque eu vi, meu irmão. Ninguém falou pra mim. Você é testemunha ocular do crime. Ninguém falou. Igual. Você lembra da época que tinha uns apóstolos que oravam, aparecia dente de Sim, ouro? Aí você sim. fala assim: eu não acredito. Eu falei: meu irmão, eu não posso falar que não acredito, porque eu vi em São Paulo acontecer. Eu tinha um pastor que meu pastor, ele duvidava e aconteceu nele. Isso E aí. agora? Eu vi, meu irmão. Ele falava e tapava aqui porque ele não queria que ninguém visse. Eu acho que o cara que é duvidoso é problema. Porque se ele for um duvidoso de coração duro, ele nunca vai ver. Mas se for um duvidoso curioso, né, talvez seja aí uma oportunidade dele ver. Pô, Né? cara, vamos lá. Uma das coisas que eu observava nas conferências, por exemplo, quando o senhor fez na sua igreja, quero entrar num assunto rapidinho, mas tem que passar por isso aqui. O senhor não programa cair pó de ouro. O senhor acabou de Lógico falar, que não. 3 anos. Pode acontecer aqui agora. Exato. Nós estamos falando no assunto e isso pode acontecer aqui agora. E eu sei que todas as vezes que acontece não é em vão. Aquilo ali marca um Sim. tempo novo. Eu sei disso, porque eu acompanhei o senhor. E é a mesma coisa que eu falo a respeito da libertação. Meu irmão, tu vai na igreja expulsar demônio? Não. Tu vai lá na igreja entregar revelação? Também não. Verdade. Vai manifestar demônio em todo culto? Também não. E eu falo o seguinte, cara, se os sinais seguem os que creem, isso aqui eu não preciso fazer engrenagem girar e ficar escravo disso. Entendeu? Eu vou ficar escravo. Se Deus hoje não revelar, se hoje não manifestar, se hoje não acontecer, eu vou me sentir mal porque eu não fui usado nos sinais. Mas eu não tenho que perseguir os sinais. São eles que vão me perseguir. Sim. E Deus faz quando Ele quer. E eu notei isso na conferência. Não tem uma programação, meu irmão. É do nada. O negócio tá acontecendo e daqui a pouco glória a Deus, tá caindo aqui. Daqui a pouco a igreja tá tomada. Eu vi isso com os meus olhos. Não foi só em um lugar. Comumente acontece nas conferências por onde eu passo. Na nossa igreja, as pessoas até têm brincado comigo sobre isso, né? Não está acontecendo mais, mas eu entendo que talvez Deus até não permita acontecer para que a gente não idolatre isso. É, Porque idolatria é tudo que ocupa o lugar de Deus. verdade. mano. Nós idolatramos até pessoas, pastores, cantores. certeza. E às vezes, para algumas pessoas, a prosperidade ela só vai vir se cair pó de ouro, né? Nada a ver. Ah, Deus não marcou minha vida. Não Então. caiu Verdade. no irmão e não caiu em mim. Aí tu tá lá e Deus tá dizendo, você não dizima não, ô irmãozinho. Agora outra coisa.
Outro ponto que eu acho que impede as pessoas de prosperarem, que é a prosperidade que eu aprendi com o senhor na época bíblica, é a questão de você ter uma brecha ali na tua vida. E eu já vi também o senhor fazer a quebra, eu vou usar o termo aqui, a quebra daquela maldição. Sim. E aquela maldição só trazendo os objetos. Isso, eu queria que o senhor falasse sobre isso. Então, o que aconteceu? Um rapaz chegou para mim e ele disse assim, apóstolo, eu tenho dizimado, eu tenho ofertado, poxa, tudo que o senhor faz aqui, quando nós vamos comprar alguma coisa, um ar-condicionado, eu me envolvo, voto do estacionamento, mas a minha vida financeira, ela não sai do lugar. Eu falei, brother, deixa eu te falar um negócio, tem alguma coisa errada em você. Porque não tem pra onde correr. Se você... É uma lei, cara, não muda, isso aqui é imutável. Isso aí. Poxa, tem alguma coisa errada. Aí ele falou pra mim, não, é porque eu tenho uns negocinhos lá em casa. Eu falei, que negocinho? Porque é o seguinte, isso aqui, brother, o cara chega pra você, gabinete pastoral, e diz, pastor, poxa, eu tô em pecado, eu quero confessar porque eu roubei uma corda. Aí você diz assim, uma corda, cara? Puxa, vindo uma corda custa R$5. Poxa. Pastor, mas eu demorei a confessar essa corda, mas eu vim aqui para confessar, me libertar e ir embora. Só ora aí para... Não, ora, vamos lá, Senhor, perdoa teu filho que roubou a corda. Quando eu acabo de orar, o cara tá indo embora, o cara diz para mim, pastor, esqueci um pequeno detalhe. Eu falei, o que foi? No final da corda tinha uma vaca. Você tá me escutando, brother? Confessa a vaca. Porque confessar só a corda não vai resolver. Isso aí. Então esse cara chega pra mim e diz, pastor, tem uns negocinhos que eu roubei. Os negocinhos, irmão, era iPad, era iPhone, era iPod. E naquela época eu vi acontecer. Era Ele roubou muito dinheiro, né? Meu irmão, o cara chegou com 2 mochilas pretas. Aí o que é que eu fiz? Falei, vamos fazer o seguinte, vamos usar isso na conferência. Eu ministrei durante 3 dias, porque a conferência é o seguinte. Eu pavimento um caminho na sexta e no sábado, pra gente caminhar no domingo e finalizar. E não é, irmão, não é pedir uma oferta. Tem muita gente que se engana. Às vezes eu vou fazer conferência e eu dou oferta. Eu deixo muito mais do que me dão. A galera entendeu? Tá achando que você tá preparando o caminho para pra pedir, disso, né? Isso aí, nada disso. Isso aí é ser mercenário. Então, o que acontece? Quando foi no 3º dia, eu usei o exemplo. No 2º, eu falei, gente, se você tem em casa aquele ursinho de pelúcia que você roubou não sei aonde, se você tem em casa uma nota de $1 que está dentro da carteira, se você tem um trevo de 4 no carro, se você tem um pé de coelho, aí eu comecei, Deus foi me trazendo, traz tudo, porque aqui não é a fogueira santa não, mas nós vamos queimar, nós vamos quebrar, Deus vai me dar estratégia, até então eu não tinha. Isso. No domingo de manhã, quando eu acordo, eu tô saindo, quando eu olho, estava em obra lá em casa, eu vi uma marreta. Falei, marreta santa, é ela. Botei a marreta no carro e domingo foi pro culto. Você estava. Sim. E aí quando eu cheguei, irmão, pode trazer os produtos, objeto de furto e de roubo. Irmãos, eu me surpreendi. Muita coisa, meu irmão. Mas foi muita coisa. Notebook. E aqueles olhinhos ali olhando e dizendo assim, podia ser meu. Podia ser meu. Exato. O que é que as pessoas pensaram? O apóstolo vai pegar isso aqui, vai vender, vai levantar um dinheiro para a igreja. Vai doar para alguém, ou nada, vai abençoar, irmão. E vai ficar para ele. Nada, irmãos. Eu vou destruir. Caramba. Maldição vai ser quebrada agora. Inclusive, o meu testemunho particular é que eu tinha um casaco, que aquilo que você compra de maneira lícita, rapidinho vai embora. Esse né? podcast é libertador. Rapidinho vai embora. Libertar muita gente. Hoje que eu sou um Aleluia. sou consagrado, fui levantado pelo pastor Marcelo, Ministério da Reto, o senhor conhece, Sim. Homem de Deus. Mas naquela época, já sendo um pregador da palavra, eu tinha um casaco que eu entrei numa loja no shopping, eu trabalhava, ganhava pouco, mas eu queria um casaco que eu via na televisão, fui comprar esse casaco. Cheguei na loja, era o dobro do que eu tinha. E eu perguntei quanto era o rapaz falou R$100. Eu falei, olha, apertando eu tenho 60. Ele me perguntou, quanto você tem aí? Eu falei, apertando 60. Eu até achei estranho, mas eu era muito inocente. Sim. Aí ele falou, mano, fica na porta e me dá esses R$60. Eu dei R$60 e ele fiquei na porta. Ele veio com o casaco dentro de uma bolsa descaracterizada da loja e disse, mano, vai lá. E eu peguei o casaco, levei pra cá, cheguei em casa, meu pai deitado vendo televisão, falei, cara, o casaco era 100 e eu comprei por R$60. Minha mãe tava na promoção? Não, aí contei, meu pai escutou e falou assim, esse rapaz roubou o casaco. E te vendeu mais barato pra ficar com o dinheiro sem a nota. Interceptou o roubo. A grande questão nisso aí é porque nós, crentes, nós achamos uma facilidade como essa e o pior, usamos a seguinte frase, Deus me abençoou. Exato, eu cheguei em casa eufórico, aí meu pai, eu falei, caramba. Deus com D minúsculo. Eu vou voltar pra devolver. Aí meu pai, não faça isso, porque você não conhece o rapaz. Então, você não sabe a índole, não tem como consertar isso.
E agora? Então, Fica com o casaco. Efésios diz, não deis lugar ao diabo. Lugar no original é topos. Topos Isso. quer dizer jurisdição. Espaço, né? Você dá um espaço, uma jurisdição, um ambiente. Aí olha como você ficou travado. E esse cara também. Sim. Esse cara, ele tinha colocado um currículo para Petrobras e nunca era chamado, cara. Quando eu quebrei no domingo, na terça-feira a Petrobras ligou para ele, esse cara foi trabalhar em Campos. Olha, cara. E em 2 meses ele comprou tudo aquilo agora com o seu dinheiro. Olha E é aí. isso que Deus quer fazer com você que está nos escutando. Exatamente. Entendeu? Se você tem algum produto aí, cara, de roubo, alguma coisa que você pegou ilícito, cara, se você é crente, procura teu pastor, entendeu? E eu vou te falar uma coisa. Eu Some com conheço isso. muita gente, apóstolo e Neemias, que diz assim, eu não roubei, eu comprei da mão de alguém mais barato. Meu irmão, eu já vi isso acontecer. Aquela turminha no bairro, na rua, que você sabe que mexe com coisa errada. Então, Meu irmão, e você sabe que a pessoa, um celular de 3 mil tá te vendendo a 500 reais. Hoje você vai numa comunidade dentro do Rio de Janeiro, você compra um carro de 90 mil por 3 mil. pra então andar aí dentro. isso te faz feliz. Aí eu sempre uso a seguinte frase: Oh, felicidade sim, facilidade não. é isso aí. Entende? A gente não pode buscar. Cara, o reino de Deus é tomado por esforço. E outra coisa, brother, tudo que é bom custa caro. Exato. Sabe, a gente vive numa cultura, essa cultura do. Eu fui esse cara, que tudo meu era mais barato. Ô, irmão, não se compara você comprar um negócio bom. E Deus nos dá condição para isso. E detalhe, tem muito crente, como você falou lá atrás, que ele às vezes tem vergonha de usar isso. Do que é Poxa, bom, meu né? irmão, É verdade. a Bíblia diz que é do suor do nosso rosto que tiramos o nosso alimento. Irmãos, quando eu casei, eu fiquei 6 meses comendo mortadela. Eu não tinha dinheiro. Eu tenho nojo de mortadela hoje. E não é porque não é soberba, não. Não, sim, é porque sim. eu fiquei 6 meses. É mortadela frita, assada, cozida, crua, Então, com vinagre, com azeite. Com... É o que eu tenho contra o angu. Por que você tem contra o Eu angu? lembro, Porque, eu pô, lembro que você fala disso. minha mãe não tem o que comer feijão e angu. Até porque tu ia na assistência social da igreja, o que tinha? Angu e Angu, sal. Era a única opção. É. Mas, inclusive, outra coisa, que tem pastores aqui nos escutando. Eu detestava bazar de igreja. Eu uma vez passei num bazar que eu pensei que era um filme de terror. Tinha um vestido de noiva branco, assim, amarelado, vendendo a R$2. Falei, rapaz, isso é um inferno. Falei, o que é isso aqui? Gente, Sim. uma vez, o pastor Jorge Linhares, que é uma sumidade, ele estava construindo a igreja lá em BH, na Pampulha, né? E ele manda as pessoas trazerem as coisas para doação. Trouxeram. Ventilador de 3 pá, tinha 2. Cimento pedrado. Trouxeram lixo, limparam. Cimento empedrado. Irmão, sabe o que é que ele fez? Ele juntou tudo na igreja no domingo à noite. Falou, eu queria que os irmãos que doaram viessem aqui. Um por um ficasse do lado do seu objeto. Tá esperando até hoje. Ele pegou e disse, meu irmão, isso aqui vai tudo pro lixo. Entendeu? Isso aqui vai tudo. Porque eu não sou capaz de possuir aquilo que eu não posso dar. Exato. E essa é a grande... olha essa sacada aqui. Eu estava numa conferência agora, num PDP, pastor discipulando pastor, né? Pastor Josué Gonçalves, que é meu mentor na área de família. E aí, ele faz uma oferta. E eu pego o valor que eu tinha em mãos, que era uma boa oferta, e eu dei a oferta. Minha esposa falou, não é esse valor, é 10 vezes mais. Aí eu falei para ela, como que eu vou dar 10 vezes mais? Esse é o valor que eu tenho. Eu falei, faz no cartão. Faz no cartão em 10 vezes cada mês. Aí eu fiquei naquela guerra. Aí ela, você não é libertador financeiro? Rapaz, isso entrou na minha alma. Confrontou. Me confrontou, falei, é verdade. Fui lá, fiz o sacrifício. Gente, o primeiro foi oferta, mas 10 vezes mais foi sacrifício. Porque às vezes não é a oferta que muda a minha vida, é o sacrifício que muda a minha vida. Poxa, e eu tenho falado isso. Eu cara. conheço uma história real, verídica, de um casal, uma família nos Estados Unidos, que a mãe, que uma das filhas dessa mulher tem problema renal e fazia hemodiálise. E aí, todo mês, os 6 filhos se reuniam e mandava $500 para poder ajudar no tratamento. Só que um dia, a mãe foi compatível e resolveu doar o rim para ela e tirou daquela situação. E aí a filha disse, olha, todos vocês ofertavam em dólar, mas minha mãe sacrificou com o rim. Porque oferta melhora, mas sacrifício resolve. A minha vida ela foi melhorada, mas agora a minha vida foi Isso resolvida. que eu falei igual- segunda-feira, né? E é igual você vê Caim e Abel. Né? Você vê que a oferta de Caim não é ruim. Porém, Abel ele vai tirar Muito bom você a falar nisso. primícia, né? Isso? Eu preguei semana passada, Caim e Abel, oferta viva e oferta morta. Quem dá legume, meu irmão, recebe legume. Uhum. É interessante. Ele vai lá e ele coloca o animal. Ele coloca o animal. Olha onde Deus vai nos levar agora.
ele coloca, isso aqui é revelação, ele coloca o animal, Abel, e Caim coloca a verdura. Beleza. A oferta de Caim era uma oferta viva, porque verdura você plantou, vai nascer de novo. Sim. Pega o coentro, tira, bota ali com a raiz, nasce de novo. Mas a oferta de Abel era uma oferta morta. Por quê? Porque sacrificou. É igual café da manhã de americano. A galinha ofertou os ovos, mas o bacon foi sacrificado pelo porco. O porco morreu. Entendeu? Então é exatamente isso. Aonde que eu quero chegar? Tem ofertas na nossa vida que estão vivas. Por exemplo, eu dei um carro. E eu fico dizendo, poxa, eu dei um carro. 6 meses eu dei um carro. Irmão, essa oferta está viva, não tem colheita. Morreu aqui, mas não morreu aqui, né? Isso aí. Verdade. Quando morre aqui, acabou, brother. Uhum. É o caso de Abraão, né? Que no pé do monte Pode chama vontade de... de falar em línguas agora. Hein? Pode falar em línguas? Claro Aqui que é pode, aqui é PT. Pode dar lugar. Aí, o caso de Abraão, que quando sai de casa chama o menino de filho, mas quando chega no pé de monte já chama o menino. Já se desconecta, já não é mais meu filho. Isso. Morreu dentro dele durante os 3 dias pra morrer no altar lá em cima. Muito bom. É Olha, por esse isso que evangelho será é, pregado. é Eu por vim isso aqui que- para aprender. Não, Por isso que quando o senhor desce a marreta, é como se eu estivesse quebrando uma ligação, um elo, né? Acabou, É, morreu. Que tava... E tem momentos que tem que ser radical, sabe? Você vê várias situações na Bíblia que o Jesus é um Jesus radical. Né? A questão do cambista, por aí vai. Exato. Essa questão de Isaac é interessante, que Abraão, ele diz o seguinte, pega lá, né, os moços, os trabalhadores, e ele diz, nós iremos, isso aqui é redundante falar, mas é bom, e voltaremos, né? Ele não diz eu volto. Ele tinha certeza que Deus ia prover. Agora não havia ressurreição. Isso. Jesus não tinha aparecido aí, é umas coisas, né, meio ilógica. Só que tem uma sacada aqui. Ele fala para os trabalhadores, fica aqui com os jumentos, que nós vamos sacrificar. Por quê? Porque quem não sacrifica toma conta de jumento. E Isso aí, tu vai passar a vida toda tomando conta de jumento? E Tem que Deus, sacrificar, brother. e Deus, quando quis mudar a história de Saul, tirou ele do meio das jumentas pra colocar ele sentado no trono. Aí. Ou uma coisa ou outra. Uma coisa ou outra. É verdade. Como é gostoso falar sobre isso, Sim, né, gente? sim. Apóstolo, e eu tenho um testemunho, tipo assim, o senhor lembra de quando nós saímos da igreja do lado do posto e fomos pro galpão, Sim. que hoje eu passei e te mostrei lá? Uhum. Sim. O senhor levantou uma oferta de R$1.000 por pessoa pra obra do galpão? Ontem à noite eu estava pregando na Ebenezer de Rio das Ostras e contando isso aí. E foi a primeira vez na vida que eu sacrifiquei R$1.000. Parcelei, não podia dar tudo, mas parcelei. Foi a Eu primeira acho que você vez. estava até desempregado Sim, na época. eu trabalhava, não vou fazer propaganda pra ela, mas vendendo uma proteção que eu Sim. ganhava aos poucos. Sim, Eu pregava, mas o Cláudio já tem 10 anos? Tem. tem. 10 anos atrás não é o Cláudio de hoje. Graças a Deus o Senhor fez muita coisa por Sim. mim. Eu não tinha R$1.000 pra dar, meu irmão. O senhor falou, quem puder parcela. Meu irmão, o senhor levantou acho que 102 mil. Foi. Foi 102? Foi. 102 mil. São 102 pessoas com R$1.000. Numa igreja com 200, tá? E eu era Isso é um número muito alto. E eu era um pregador que pregava e ganhava R$50. Sim. Passagem de volta. Quando recebia? R$100. Coxinha em Guaraná. Pela primeira vez depois desse episódio do sacrifício de R$1.000, acho que eu nunca tive oportunidade. Eu fui pregar numa igreja sem pedir nada. E o pastor falou pra mim assim: eu vou te colocar no carro de obreiro e ele vai te levar pra casa. Isso aqui é pra te abençoar. Que Deus falou comigo pra te dar. Primeira vez que eu ganhei uma oferta de R$2.000. Olha aí. O dobro. Eu não sabia o que fazer. Eu tenho Só pinto no somos lixo. capazes de possuir aquilo que podemos dar. Isso aí. Essa é a grande sacada. Esse dia, uma senhora, isso aqui vai curar muita gente, tá? Uma senhora chegou pra mim, trazendo os R$1.000. Eu falei pra ela, não, a senhora não. Ela, por quê? Porque na época o salário mínimo era 900 e pouco. E eu falei, a senhora ganhou um salário mínimo, é aposentada. Como que a senhora vai dar 1.000? Ela olhou na minha cara, nunca vou esquecer isso. Irmã Maria das Candeias. Ela tem quase 80 anos. É ovelha minha, é minha ovelha. Ela disse assim, o senhor quer impedir minha colheita? Uma palavra de sabedoria. O senhor me ensina a sacrificar e na hora do sacrifício o senhor não vai aceitar? Entende? E aí, cara, essa mulher sacrifica. Lá na frente, o neto vira jogador de futebol. Lá na frente ela é curada de um câncer. Lá na frente ela diz, pastor, naquele dia o senhor não tem ideia das coisas que eu escrevi. Eu estava estilingando o meu futuro.
dizendo, Senhor, se acontecer isso, faz isso. Senhor, se eu sei que ninguém compra bênção, gente, mas é uma atitude de fé daquela mulher, uma atitude de sacrifício. Sim. Então, a oferta dela, tinha gente ali tinha dono de pizzaria, você lembra? Ali tinha gente que podia dar 20 mil e não deu. Não deu. Mas uma mulher que ganhava 928, ela deu 1.000. É por isso que Deus tem um cuidado com a viúva, gente, e com o órfão. E a galera diz que a oferta não compra bênção, eu concordo, mas ninguém oferta ou semeia não esperando colher. Então, O próprio Deus semeia o seu único uma filho. coisa puxa a outra. Exatamente, não tem como, cara. Toda oferta tem que ter uma expectativa de colheita. Não se oferta de qualquer maneira. Eu tenho que dar valor à oferta. Entende? Porque cara, não posso falar sobre isso aqui porque eu entro em outras religiões, mas tem outras religiões que sacrificam animais, automóveis, etc. Tudo que eles fazem ali é independente da religião, Frequentemente brother. eu falo disso porque eu tenho que falar. É a área que eu tenho que falar. É a sua área. Então, e eles não têm um retorno? Tem um retorno. Tem uma cantora famosa da Bahia que jogou 2 carros Aircross no mar. Disso. Você lembra disso? Que ela queria ser a melhor do mundo e realmente se tornou uma das melhores. E na época que saiu isso, eu falei, mas isso aí é legal. Não se pode pegar 2 carros e jogar. Eu falei, meu irmão, pra você ver o tamanho do sacrifício. Não foi só os 2 carros. É burlar toda uma autoridade daquela cidade pra fazer vista grossa dela sacrificar. Ela sacrificou muito mais do que aqueles carros. Então, gente. Mas por quê? Porque é uma Olha lei, o valor do lei sacrifício. retorno, é o valor do sacrifício. Vai vir de volta e acabou a história. Então, isso, rapaz, a gente fica tarde falando sobre isso aqui. É um assunto gostoso. É um assunto que nos faz crescer, né? Porque eu sou testemunha ocular desse crescimento em todas as áreas da minha vida. Graças a Deus, Deus já realizou todos os meus sonhos, cara. O que vier agora é lucro. O senhor plantou uma tudo que eu árvore, pedi, teve um filho e escreveu um livro. pronto, acabou. Aí já... E comprei um Fusca. Apóstolo, eu vou falar um negócio pro senhor aqui, Neemias de testemunho, e todo mundo tá assistindo, porque eu acho que eu nunca tive oportunidade para falar pro senhor. Eu sou um cara que cresci muito no tempo que o senhor me pastoreou. O senhor contribuiu para um ciclo. Sim. Que fazia parte e me deu um crescimento muito grande. Ele testemunha muita coisa hoje que talvez ele não saiba que eu tenho aprendido com o senhor. Sim. A gente fala de oferta de sacrifício. O senhor sabe que se o senhor tocar nessa área, tem muitos pastores que te pedem socorro, né? Poxa, me ajuda aqui, cara, tô apertado. E isso acontece comigo dentro das conferências. Pastor, cara, faz uma oferta, levanta um sacrifício, o povo precisa destravar. Eu, segunda-feira mesmo, ele viu... Não, no domingo, quando eu fui fazer uma conferência de 2 dias agora, eu tinha retornado à igreja. Uns 2 meses atrás eu já tinha ido. E eu levantei uma oferta de sacrifício. O rapaz não tinha nada para ofertar, ofertou R$40. Na mesma semana, 2 dias depois, recebeu 4.000 de oferta. E no final do domingo, eu falei o que com você quando a gente estava indo embora? Ele me deu um envelope e falou assim, ó, oferta de gratidão. Eu, lá em Casimiro de Abreu, é um hábito... que as pessoas veem eu ir num local e as pessoas me darem a oferta. Eu sempre atribuo isso a um ensinamento que eu tive com o senhor. Porque quando você é liberal, isso segue você. Sim. Isso corre atrás de você. Eu aprendi com o apóstolo Berg. Você conhece muito o Berg? Berg, nós íamos nas consagrações lá no Cainon. Muito tempo atrás, o pastor Israel era vivo ali. Muito. E aí eu separava uma oferta. E sempre era uma oferta de R$2. Aí ele dizia assim para mim, Andamés, tu é louco? Tu só dá R$2? Um cara que sempre me confrontou, ele disse, aumenta a tua oferta. Aí sabe o que eu fiz? Passei a dar só 5, passei a dar só 10, passei a dar só 20. Ele falou para mim, Radamés, eu oferto R$50. Você sabia que daquela época em diante, nunca mais eu deixei de ofertar. Nunca mais eu deixei de ofertar. Eu oferto em todo culto que eu vou. Em todo culto eu tenho oferta. Eu ando com objetos no carro. Eu ando com livro. Eu ando com objetos. Eu preciso plantar, semear algo. Né? E eu já sou testemunho. Já vi várias vezes se eu tirar relógio do pulso e botar no pulso de alguém. E outra coisa, é despretensioso. Não botou o relógio no pulso do político, do empresário. Ele pegou o cara que... Botei da viúva. Pô, meu irmão. E eu já vi isso. E hoje, tipo assim, eu recebo... Pô, acontece coisas comigo que eu aprendi na época. O senhor falou uma vez comigo, falou assim, cara, o Senhor dá os seus enquanto dorme. E eu administro a seguinte coisa dentro de mim. Tudo que eu puder fazer, eu vou fazer. Agora, quando eu não puder fazer mais nada, eu vou dormir. Esses dias mesmo, dia 2 de novembro... Eu precisando de uma quantia pra pagar dia de lá. finado, dia típico. Pra pagar a editora lá do rapaz lá. Sim. R$500. Era 500 R$1.000.
E eu não tinha dinheiro, entrei no condomínio com a minha esposa e falei assim, Cintia, eu não vou ter como levar livro pra viagem, eu ia pra Cruzeiro do Sul no Acre. Sim. Por quê? Porque eu tô devendo. Você tem? Não. E você tem? Eu não. Fui pra casa e falei, mano, não tem, vamos fazer o seguinte, vamos dormir. Aí dormi no sofá, vendo televisão, Netflix. Sim. Quando eu acordei, rapaz, um Pix no valor, tinha caído pra mim uma senhora chamada Poliana. Alguém fez o Pix errado. Sim. Vou lá devolver. Antes de devolver, eu fui olhar o Instagram, no direct, uma mulher, o senhor esteve em São Paulo dia 18 de outubro, no último dia da conferência, o senhor falou de oferta. Enquanto o senhor estava falando de oferta, Deus falou comigo, Poliana, você vai dar tal valor para esse pastor. Ela disse que no final do culto se levantou para ir até mim, Deus falou com ela, não é hoje não, eu vou te avisar o dia. 18 de outubro. Olha aí. Quando é dia 2 de novembro, ela acorda de manhã, tá tomando café, Deus fala, Poliana, é hoje que ele tem que ter o dinheiro. Aí ela vai e faz o Pix com o número da agenda, que é o meu Santander, né? E esse e-mail, eu fiquei, cara... Aí eu acordei, olhei o Pix, olhei a conversa, fui no banheiro e falei, olha aí, Cintia. Ela ficou maravilhada. Então, tudo isso eu aprendi com o senhor. O senhor destravou minha vida financeira. Glória a Deus. Se eu hoje falar assim, eu não sou mais abençoado, com certeza não é porque eu não aprendi. Eu aprendi. Pastor Cláudio, eu encontro com pessoas no mercado, eu encontro com pessoas em vários lugares, eu encontro com empresários, eu encontro com tanta gente que diz assim, um dia eu participei, até porque teve uma conferência que eu fui... Logo depois, nessa igreja que nós fomos, eu voltei 2 anos depois. Então era uma conferência onde pregava o pastor Cote, pregava o pastor Josué Gonçalves e o Marco Gregório. Uhum. No dia do Marco Gregório ele não pôde ir. A esposa dele passou mal, a Cristina. E aí o pastor da igreja falou, Radamés, faz o ofertório. E aí eu trouxe uma palavra de ofertório naquele dia. Naquele dia, irmãos, eu verdadeiramente, eu tinha que fazer um sacrifício, eu não sabia para quem que eu ia dar. Aí Deus falou comigo, procure, pergunte ao pastor quem é a pessoa mais necessitada dessa igreja, mas aquilo foi para me quebrar. E eu falei, vou procurar a pessoa. Aí fiz. Quando eu fiz, o Espírito Santo, agora, você vai procurar a pessoa que mais tem posse nessa igreja e vai dar o mesmo valor. Eu falei, Deus, aí é demais. Eu já sacrifiquei aqui. Rapaz, Deus brincou comigo naquele dia. Eu procurei um cara, quando eu dei pro cara o envelope com o valor, o cara começou a chorar. Falou, você me conhece? Eu falei, não, eu perguntei ao pastor quem era o cara que tinha mais condição aqui. E ele disse, pois é, as pessoas abusam de mim, as pessoas só encostam em mim para poder tomar alguma coisa. Ninguém nunca me deu nada. Não, e você acredita, moço, que eu estou visitando essa igreja há um tempo e eu falei para Deus que se eu ganhasse alguma coisa hoje, eu ia membrar nessa igreja e eu ia dar 100 vezes mais o valor que eu recebi. Olha só, cara. Ele deu 100 vezes mais para aquela igreja o valor que eu dei. Meu irmão. Então, essas coisas, aí eu encontro com esse cara tempos depois. Tempos depois eu encontro com esse cara. Ele entra numa loja de relógio e diz, o relógio que ele me deu era o valor de um automóvel. Olha aí. Ele disse, Deus mandou eu te dar isso aqui. Meu irmão. E aquele relógio, quando eu peguei, eu perguntei, Deus, é pão ou semente? Deus falou, é semente. E aí eu fui pregar lá no Rio Grande do Sul e semeei também um relógio. Sim. Então é isso, gente. A vida é isso. O dízimo, a oferta e o sacrifício, como o senhor já deixou aí bem exposto, tem funções distintas, né? Um dia eu conheci um advogado muito renomado aqui no Brasil. Ele advoga muito famoso aqui. Sim. E ele conversando comigo, ele faz também alguns vídeos acerca de finanças, de como levantar, né, um escritório bem sucedido. E ele falou comigo, ele falou, cara, o cara que entra na igreja era o cara que se prostituía, era mais ou menos o que o senhor ia falar, um cara que se prostituía, o cara que bebia, o cara que usava o dinheiro dele para fazer essas coisas aí. Aí o cara entra para a igreja, ele gastava, bora colocar aí que o cara gastava 80% do dinheiro dele na rua, né? E agora ele gasta somente 10% do dinheiro dele com a igreja. Automaticamente, a lógica, né? Ele vai ter mais dinheiro ali reservado para ele. Então, eu acredito que o dízimo, ele tem a função de reservar aquilo que você já tem, né? Te dá um equilíbrio. Isso, te dá um equilíbrio. E aí eu parei para pensar, bom, o que ele falou tem lógica. Então, a finança, né, não é só um aspecto espiritual, mas como o senhor falou aí, é mudança de postura. Boa né? administração. Vou te dar um exemplo do meu pai. Meu pai tem 82 anos, é meu filho na fé.
Meu pai foi um homem prostituto, um homem que vivia embriagado. Meu pai recebia o salário dele, 80% ele deixava na bebida e na prostituição, nos termas, na Tijuca, nas casas de prostituição, e trazia 20% para casa do salário dele. Quando meu pai se converte, meu pai diz o seguinte: meu filho, se eu pudesse pegar tudo que eu ganhei, porque ele era um dos melhores vendedores da loja de tecido que ele trabalhava. Ele arrebentava, ganhava muito bem. E meu pai nunca teve um carro, meu pai nunca fez uma viagem. Por quê? Porque o dinheiro dele era uma bancarrota financeira. E quando ele aceita Jesus, liberta, a primeira coisa que ele faz, vou dizimar. Meu pai hoje, sabe o que ele faz? Eu vou receber a aposentadoria dele. Ele pega a aposentadoria dele, ele já leva o envelope do dízimo. Ele tira ali, ele diz, isso aqui não chega nem na minha casa. Nós temos que passar na igreja. Às vezes ele não espera nem o culto. Ele quer levar, sabe? Porque a cabeça dele, ele tem uma consciência que ele deu tanto pro diabo, que hoje ele não quer perder tempo em dar para Deus. É assim, porque para Deus você não perde, né? Você não perde. Não perde. O céu, ele não toma, né? O céu, ele sempre vai devolver. Isso é um jargão, mas que é verdadeiro. Uma vez, isso era no envelope da nossa igreja, até mudei agora. A oferta sai da minha vida, sai do meu bolso, mas não sai da minha vida. A oferta é um memorial, cara. Quando você falou de Deus aí, ninguém vence a Deus no dar. João 3,16. Deus deu o seu único filho. Jesus foi o dízimo de Deus. Exato. Deus dizimou Jesus na cruz. Quando Deus planta Jesus, cara, ele perde um filho. Só que todo segundo alguém aceita Jesus no mundo. Isso é a colheita da semeadura que ele fez. Isso. Porque os filhos de Deus, você entende isso? E Deus não perde pra ninguém, né? Não perde pra ninguém, brother. Você nunca vai dar. Cara, algo... e à medida, eu costumo dizer, nós temos um pipoqueiro lá na igreja, o Leandro, Léo. Léo, quando veio a pandemia, a pipoca dele no centro do Rio. Ganha muito dinheiro, arrebentava, fechou, a prefeitura fechou ali, isolou, não podia. Eu falei, brother, suspendi minha cantina pra todo mundo comer pipoca. Disse pra mim, você é louco? Deixa o Léo lá. Rapaz, foi a época que nós mais prosperamos. Na pandemia, nós compramos uma propriedade de 11 mil metros quadrados, que é o sítio Fonte de Alegria. Sim. Que enquanto chora, outros vendem lenço. Sim, eu vi lá o sítio, foi o né? tempo que eu mais prosperei. Nossa igreja, as igrejas do bairro fechou, eu fiquei aberto. Eu botei no meu Instagram, como fechar uma casa de cura por causa de uma doença. Rapaz, deu um problema, me ameaçaram de morte, entendeu? Isso tomou uma proporção. A Igreja Universal até usou essa frase aí, que um bispo de lá, amigo meu, ele viu, repostou, botou meu nome e tomou uma proporção, né? Então, cara, esse momento eu tripliquei a quantidade de membros. Nós reformamos a igreja está linda. A gente agora reformou, colocou uma acústica, trocamos agora todo o carpete do melhor que tem. Eu procurei um carpete de teatro para colocar lá. Então a gente busca o melhor, sempre faz o melhor. Não é porque, é questão de cultura. Porque, a bênção não está no lugar, está em mim. Aonde eu chegar, aquele lugar, disseram para mim, vai para Niterói. Vai para Icaraí, vai para Barra da Tijuca. Irmão, a igreja daquele nível, né? Então, num bairro como aquele, né? Então, Radamés, você é maluco. Aí não tem empresário, eu digo, serão. Entendeu? Eu não quero que venha empresário para querer mandar na igreja. Não. Eu quero menino desempregado, como o Áquila, que chegou lá. Áquila vai ser um grande juiz. Dia 15 de maio vai ser ordenado a pastor. Olha aí. Ele e a Dábila. Eles têm o meu DNA. Pra você ter uma ideia, os meus músicos... Vou falar isso aqui pra gente fechar. Os meus músicos, eles estão comigo há 19 anos. Sim. Você conhece. Lembra, galera. Juninho, Leandro, você conhece aquela turma que tá com o Bruno. Aquela galera que tá comigo há 19 anos. Eu fiz namoro, noivado, casamento. Apresentou filho. Apresentei filho, já vou batizar. Esses caras, eu dizia, brother, existe uma máxima que instrumentista não dizima nem oferta. Todo pastor que eu chego para ministrar na igreja, ele diz, não, todo mundo aqui parece que é um negócio. Pessoal, sabe, não larga o instrumento, na hora da oferta estão tocando aqui, etc, etc. Eu expliquei para ele o seguinte, na verdade, a tribo do louvor, a tribo de Judá, é descendente de Acã. Existe uma maldição lá atrás, quando Acã, ele esconde lá na tenda, isso, né? Os utensílios. Então, essa maldição, ela precisa ser quebrada. Pra você ter uma ideia, músico meu já chegou para mim e me entregou baqueta. Falou, não vou tocar porque esse mês eu não dizimei. Eu estou em pecado. E não sei escutar isso de uma pessoa. Eu falei, qual é o valor do teu dízimo? É 500 e pouco. Toma aqui, bota no envelope e dizima. Pode tocar.
Você está entendendo? Então, eu estou ensinando pessoas. Sim. Momento da oferta lá na igreja, irmãos, eu não preciso nem mais falar. Porque quando eu estou pregando, as pessoas estão no momento. Quando chega o momento, acabou o louvor, pegou o aviso, o pessoal já traz envelope. Isso é natural. Eu não preciso ficar dizendo. E outra coisa, irmão, você que é pastor que está me escutando, momento de oferta não é momento para tu contar chororô. Ah, irmão, porque o aluguel é 10 mil. Ah, irmão, porque? Irmão, é momento de ensinar a tua igreja. É momento de você pegar o texto e não, pelo amor de Deus, sai de Malaquias. Nem Malaquias aguenta mais. E é contraditório você falar, não tem que ofertar porque tem que pagar as contas. Se não é para dar por necessidade. Então... Não é por necessidade. Você tem que aprender o princípio. Quer ver outra coisa? Teve um irmão que chegou para mim e disse assim, de outra igreja. Apóstolo, eu queria dizimar na fonte. Eu falei, por quê? Não, porque a minha igreja é muito rica. É muito mais rica que a fonte. Então eu queria dizimar na fonte. Posso dizimar? Dízimo alto, tá? 4 mil. Quero dizimar. Eu falei, irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu come no McDonald's e paga no Bob's? Tem que dizimar na sua igreja, brother. Agora, se tu quer ofertar aqui, glória a Deus, aleluia. Nem queria, pode mandar. Pode mandar. Você tá agora entendendo? dízimo não. Agora, irmão, agora se eu fosse um pastor sem vergonha, que eu acho que Não, tem, pode né? dar aqui, tem. Você tá entendendo? Tem, porque eu já Com vi. certeza. Entendeu? Pô. Aí sabe o que acontece? A maldição vem pra mim. A gente não consegue prosperar. Pastor que tá me escutando, deixa eu te dizer algo. Pastor tem que dizimar. Tô olhando nos teus olhos. Você precisa dizimar. Eu não dizimo na fonte. Maldito dente que come a semente. Eu dizimo em outro lugar. Você está entendendo? Eu dizimo na minha cobertura. Um exemplo eu estou te dando aqui. Procura um lugar para você dizimar. Por quê? Porque quando eu não tinha cobertura espiritual, e se você crê ou não, não importa, mas eu dava lá no Comerge. Eu ia para o café, dava lá na mão do pastor Silas. Eu sempre dizimei fora. Esse é um grande segredo. Desentupir, né? Desentope o cano. Tem pastor. Sabe o que é que um disse para mim? Eu já dizimei minha vida. Eu falei, então tu morreu? É, porque tem que morrer, a oferta tem que morrer. Você está entendendo? É um sacrifício, Então, pastor, em nome de Jesus, não adianta você dizer, traga e você não traz. Não adianta você, porque tem muito pastor assim. Eu estou falando da minha classe. Eu pastoreio pastores. Eu tenho vários pastores que eu dou cobertura aqui no Rio de Janeiro e fora dele. E eu vou dizer, são homens que estão rompendo, são homens que estão arrebentando a boca do balão, porque eles entenderam. Eles entenderam que eles precisavam ser o exemplo, tinha que começar neles, entendeu? Então, brother, é um toque que eu te dou aqui. Eu estou vivendo os melhores momentos da minha vida em todas as áreas. Por quê? Porque eu estou sendo obediente àquilo que a Bíblia diz e ponto final. Beleza? Queria abordar vários outros assuntos, mas eu sei que o senhor está na correria. Realmente. Da agenda. Eu também daqui a pouco tenho que correr pro meu compromisso. Mas eu posso voltar outro dia, né? Então, isso que eu queria fazer. Eu queria aproveitar que tá gravado e o senhor fazer um parte 2, parte 3. Foi esperto, hein? Eu não tenho como dizer não, que tá gravado. Parte 2, Tá bom, parte tá bom. 3. Vamos fazer assim. Aí nós vamos falar de primícias, Exato. que às vezes tem pessoas que têm dificuldade com isso. Voto, que é uma carta na manga. Sim. Eu queria ter tempo. O voto, ele, poxa. A gente pode vir só para falar sobre esse tipo de coisa? Podemos. Dízimo, oferta, primícia, só isso. Eu tenho uma mensagem, inclusive, nessa que são as 4, Salmo 11:3. Sem fundamentos, o que poderá fazer o justo? Sem alicerces, o que Isso poderá aí. fazer o justo? Alicerces financeiros. Existem alicerces que tem que ser colocado. Não importa, irmão, se você aprender isso aqui. Por que que nós estamos vivendo o que estamos vivendo lá na fonte? Gente, eu tô no segundo bairro mais pobre do município de São Gonçalo. Aonde num culto de domingo de manhã dá mais de 100 automóveis. Olha aí. Entendeu? E detalhe, riam de mim quando eu dizia, vai entrar BMW, vai entrar... Aí dizia, não, isso é soberba. Irmão, pelo amor de Deus, você quer que entre o quê? Eu amo Fusca, eu tenho um, mas você quer que entre Fusca, Brasília, Corsel, Kombi, Opala, isso já passou. E Nós tem estamos gente, vivendo outro tempo. e tem gente cruzando a ponte para vir para cá, né? Tem gente, eu tenho membro, tem gente vindo de Bangu. Olha aí. Nossa. Porque assim, ó, não procura Se eu te disser que tá caindo pó de ouro aqui no microfone. Olha aí, vai marcar, hein? Aí. Na hora da bênção apostólica acontece. Na hora do final, né? Na hora da bênção apostólica. Eu até me perdi. Foi tão forte aqui que eu até me perdi. E eles não procuram, por exemplo, Por exemplo, um lugar confortável, perto de casa. Não procure uma igreja perto da sua casa. Procure uma igreja perto da Bíblia. Certo? Isso aí. Porque aí vai dar certo. Eu não tinha carro, morava no Vila 3, meu filho era pequenininho, pegava 2 ônibus para ir para a Igreja Nova Vida do Colubandê,
onde eu congreguei durante 7 anos, fui ovelha do Bispo Robson, que hoje é meu vizinho. Mas olha, onde Deus me colocou. Por quê? Porque, brother, eu procurava uma igreja bíblica. Tá bom? Eu te dando esse toque aí. Não tem nada a ver aqui com a parte financeira, mas estou te dando esse toque. Ô, apóstolo. Ok? Muito feliz por estar aqui com o senhor, tendo Amém. essa oportunidade. Eu gozo da alegria de falar que eu tenho proximidade com o senhor. E eu queria deixar aqui já agendado, parte 2, parte 3, e falar que aqui está sempre de portas abertas. Nós vamos ver aí na agenda. Inclusive, teve até alguém que disse assim, você vai estar lá com Floras, mas Floras não era da sua igreja. Rapaz, parece que isso é um capeta, que acha que porque a pessoa saiu da igreja, saiu mal. Parou a amizade. Nem todo mundo sai mal, gente. Verdade. Tem pessoas que eu honro de púlpito. Inclusive, quando eu mudei de igreja, quando eu saí do lado do senhor e fui para outra, é o que as pessoas me perguntavam, assim, dando aula de escola dominical. E lá, você saiu bem para querer colocar numa sinuca de bico? Então esse episódio aqui também quebra muita coisa. Isso aí. Nós estamos aqui para dizer isso, cara. Entendeu? Ele congregou comigo foi um tempo. E nós estamos aqui. Nós não viramos inimigos. Não. Porque tem muito pastor que tem essa neura. É verdade. Sabe? Vai Quando sair. você estiver com ele, né? É o bom, né? Verdade. Poxa, isso aqui é muito bacana. Porque o segredo, brother, é você deixar a porta aberta. Exato. Né? Sair bem é mais bonito que entrar bem. Eu falei com Saí bem. um pastor na semana passada o seguinte, um amigo meu, eu falei, rapaz, você pode nunca me chamar para pregar na sua igreja. O que eu quero do senhor é chamar no WhatsApp e você me responder. Ponto Se eu final. ele estava na minha mesa almoçando, lá em casa, e eu sou difícil levar alguém na minha casa, Uhum. ele sabe. E eu quero poder chamar o senhor aqui para tomar um café, o senhor... Só porque o púlpito não é um elo de amizade entre ninguém. Com certeza. Não é, meu irmão. Lógico. Eu consigo ser seu amigo sem eu Lógico. nunca ir na sua igreja, consigo ser seu Lógico. amigo do mesmo jeito. E muitos vão no púlpito e não são E não amigos. são amigos, é isso aí. Exatamente. É É o isso que eu aí. quero, é a amizade. Isso aí. Se despeça. Gente, nós queremos agradecer. Né? Agradecer também ao apóstolo pelo conteúdo, pelo aprendizado. Né? Eu aprendi, tenho certeza que você vai aprender bastante. Né? Compartilha. Né? Você esqueceu aí. É isso aí. Vou falar, vamos despedir. Compartilha. Tô te olhando aqui, imaginando Clara toda boba. Lá. Compartilha e curte, tá? A gente dá essa moral que a gente precisa. A gente tá começando aí, tenho certeza que uma trajetória muito próspera, né? Começando aí falando de prosperidade, né? Essa é a primícia. E a gente precisa de vocês, tá bom? Meus irmãos, Deus abençoe vocês. Apóstolo, muito obrigado. Evangelista Neemias, muito obrigado. Gratidão, tá? Do meu coração, por nos convidar para estar aqui. E conte conosco. Eu quero impartir com vocês e que tem um alcance muito grande. Né? Como você vai falar do compartilhamento, eu também vou compartilhar nas minhas redes sociais, para que venha alcançar pessoas. Né? Porque tem lugares que nós não vamos, mas esse podcast vai. Exatamente, a internet é uma boa ferramenta quando usada de maneira correta. Eu sei que a fonte não necessita disso, mas os cultos lá na Fonte de Alegria, ali em Santa Luzia. Quarta Profética, 19h30. Manhã do Conhecimento, que agora é manhã do treinamento. Opa. Às 9 horas. E às 18 o culto de celebração. Todo último domingo é culto do flashback. Sim. Louvores antigos que marcaram época. É o nosso melhor culto. Já ouvi falar. É um culto sensacional. Todos são bons, mas o último é um culto muito bom. Avenida Bispo Dom João da Mata, 899, Santa Luzia. Ali próximo da UPA. Não é uma boa referência, perto do cemitério. Que referência tem? Mas nós estamos lá para dar vida. Glória a Deus. Gente, como já foi falado aqui, eu gostaria que você compartilhasse esse conteúdo, independente de você estar vendo no Rios, no Instagram, no YouTube, no Facebook, compartilhe com alguém essa palavra libertadora e os momentos que aqui serão expostos. Outra coisa que eu queria dizer, esse é o primeiro. Eu falei isso essa semana, todo milhão começa com 1. Você não começa 1 milhão com 999, você começa com 1. Então vem fazer parte dessa história. Que Deus abençoe você e que meu desejo é que esse episódio tenha enriquecido seu conhecimento, porque o conhecimento ele liberta. Deus abençoe e até mais.